Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Esse vídeo refere-se a nossas aulas de sexta-feira, tá bom? Então a tia vai estar falando sobre história, tá? E aí a tia vai dar a página 224 do livro de atividades. Isso, 224 do livro de atividades. E vai estar dando também o livro de atividades de matemática da página 103 até a 107, tá? Nessa aula de hoje também vocês deverão copiar o caderninho de matemática, que daqui a pouquinho eu vou estar postando no grupo, tá? O caderninho como que é. Mas se você quiser ir adiantando e ir copiando, você pode também estar dando uma olhada lá no planejamento que a tia mandou no grupo. Lá tem direitinho como que você tem que escrever no caderninho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com matemática, tá, pessoal? Matemática, página 103. Vamos lá. Preencha o quadro multiplicando os números da primeira coluna pelos números da primeira linha e escreva os resultados nos espaços em que a coluna e a linha se encontram. Então, aqui é uma típica tabela utilizada para fazermos multiplicações, tá? Então, no caso aqui, peraí. Então, no caso aqui, você vai fazer 1 vezes 1, que vai dar quanto? Vai colocar o resultado aqui. 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai colocar aqui. 3 vezes 1 vai dar quanto? Vai colocar aqui. 4 vezes 1 vai dar quanto? Vai colocar aqui. E assim por diante. Então, quando você tiver aqui, ó, 8 vezes 8, você vai colocar aqui o resultado. 8 vezes 2, você vai colocar aqui o resultado. 8 vezes 3, você vai colocar aqui o resultado. E assim por diante. Você vai completar de acordo com a linha e a coluna em que o número se encontra, tá bom? Você vai fazer as tabelinhas praticamente. Você vai fazer praticamente tabelinhas. Só que organizado numa tabela, ok? Então não é difícil, só aparece, mas não é não. Então, só fazer as multiplicações. 1 de vezes 1, de vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8 e vezes 9, tá? Questão 3. Complete o quadro com o dobro, o triplo e o quádruplo das quantidades indicadas. Então, anota no seu livro aí. Quando a gente quer saber o dobro de uma quantidade, a gente multiplica por 2. Então, vem aqui em cima do dobro, da palavrinha dobro, e coloca aqui, ó, vezes 2. Quando a gente quer saber o triplo, a gente multiplica por 3. Então, você vai colocar aqui, ó, vezes 3. E quando a gente quer saber o quádruplo, a gente vai multiplicar por 4. Então, você vem aqui em cima da palavrinha quádruplo e coloca vezes 4, tá? E aí você vai ter essas quantidades aqui: 46 balas, 95 pirulitos, 124 chocolates, 210 brigadeiros. Como eu queria tudo isso na minha casa agora. Brincadeiras à parte, você vai descobrir o dobro, o triplo e o quádruplo dessas quantidades. Então, o dobro vezes 2, você vai multiplicar 46, 95, 124, 210 vezes 2. Vai descobrir a quantidade, o dobro da quantidade de cada um deles. O triplo, você vai pegar 46 e vai multiplicar por 3, 95 por 3, 124 por 3 e 210 vezes 3, tá bom? Você vai multiplicar por 3 para descobrir o triplo. E o quádruplo você vai fazer a mesma coisa, só que você vai multiplicar por 4, tá? Bem facinho. Agora, no quadro a seguir, pinte. Então, nós temos aqui um quadro onde você vai localizar as respostas das perguntas da letra A, B, C, D e E, tá? E aí você vai pintar o quadradinho com a cor correspondente. Por exemplo, na letra A, você vai pintar de azul o quádruplo de 24. Então, qual é o quádruplo de 24? Você vai pegar o 24 e vai multiplicar por 4. Vai descobrir o resultado e vai pintar de azul. Vai pintar de azul onde? Aqui nesse quadro, tá? De verde, o dobro de 72. Então, para eu descobrir o dobro, eu multiplico por 2. Então, eu vou pegar o 72 e vou multiplicar por 2. De amarelo, o triplo de 54. 54 vezes 3. E aí, pinta de amarelo o resultado. De rosa, o quádruplo de 59. 59 vezes 4, você vai pintar de rosa o resultado, tá? E de marrom, o triplo de 65, tá? Então, triplo de 65, 65 vezes 3, tá? E aí você vai descobrir o resultado e vai pintar de marrom aqui, ok? Está entre esses números aqui, dessa tabela, desse quadro. Página 104. Nós temos aqui agora probleminhas, né? Matemáticos para serem resolvidos. Sei que vocês amam probleminhas matemáticas. Vamos lá. Questão 5.
No estacionamento de um mercado, há 6 filas de vagas. Em cada fila, podem estacionar 28 carros. Qual é o total de vagas disponíveis no estacionamento? Muito fácil. Você vai pegar o total de carros que nós podemos estacionar e multiplicar pelo número de filas. 28 vezes 6. E vai descobrir o resultado. O losangozinho aí, ó. Quantas vagas a mais deveria haver em cada fila para que fosse possível estacionar 198 carros? Então, você vai ter que pegar o resultado que deu na conta da questão 5 lá, na primeira conta que você fez nessa página, e vai ter que diminuir, tá? Pelo 198, que é a quantidade que você quer alcançar. E aí, depois, você vai pegar o resultado que vai dar e vai ter que dividir para 6. E aí você vai descobrir quantas vagas a mais deveria ter em cada fila, tá? Então, primeiro, recapitulando, diminui o resultado que deu na primeira conta pelo 198, que é a quantidade de carros que você quer colocar em cada fila, ok? Depois, você vai ter que pegar o resultado que der dessa subtração, dessa continha de menos que você for fazer, e vai ter que multiplicar por 6, vai ter que dividir por 6 para saber quanto que vai dar aí, quanto que vai ter que colocar em cada fila a mais, né, de vagas para carros, para poder, né, caber os 198 carros, ok? Nesse caso, quantos carros caberiam em cada fila? Aí você tem que fazer os 28 carros que cabem, tá, né, nas filas normais que já tem no estacionamento, mais a quantidade que der da conta de divisão que você vai fazer aqui nesse retângulo aqui, tá bom? Então, pega o 28, que é a quantidade de carros que o problema já te deu, e soma com o resultado que der da divisão. Questão 6. Um operário iniciou sua jornada de trabalho às 9 horas da noite e terminou às 5 horas da manhã no dia seguinte. Quantas horas esse operário trabalhou? Muito fácil, né? Você vai ter que pegar o horário que ele iniciou, tá? E diminuir pelo horário que ele, né? E diminuir pelo horário que ele saiu. E assim você vai descobrir o horário que ele, quantas horas ele trabalhou, né, nesse dia. Então, de 9 horas da noite até 5 horas da manhã, né, quanto de horas ele ficou dentro do trabalho, né? Você vai ter que, tipo, completando aí as casinhas de hora em hora, tá? Também parece difícil, mas não é facinho. 105. Vamos lá. Luiz, questão 7. Luiz é motorista de um ônibus que leva 24 passageiros por viagem. Então, cada ônibus que ele, né, está lá dirigindo leva 24 passageiros. Esse ônibus faz 9 viagens por turno e na empresa há 3 turnos de trabalho por dia. Letra A. Ao final do dia, quantos passageiros podem ter viajado nesse ônibus? Então, no final do dia, no final dos 3 turnos, vamos supor que manhã, tarde e noite, né? No final dos 3 turnos, quantos passageiros podem ter viajado? Você vai ter que pegar 9, né? Que é a quantidade de viagens que ele faz, vai multiplicar por 3, 9 vezes 3, vai dar um número. Esse número você vai ter que multiplicar por 24, para saber quantos passageiros, né, viajaram naquele dia. Ok? Por que 24? Porque é a quantidade de passageiros que dá em cada ônibus, tá? Letra B. Caso você não saiba fazer conta de multiplicação por 2 números, né? Porque o livro ainda não ensinou, mas traz essa atividade aqui, né? Essa atividade é proposta. Você pode deixar que a tia faz com você no Similink, ok? Não é difícil também não, mas se você não conseguir, não tem problema, não se desespere. Faça com a tia no Similink na segunda-feira, tá? Vamos lá. Essa empresa funciona todos os dias da semana, então funciona de segunda a segunda. Quantos passageiros esse ônibus transporta durante a semana? Então, na conta 24 vezes 27, deu um número lá. Você vai ter que pegar esse número que deu e multiplicar pelos 7 dias da semana, tá? Então, e aí vai ser o número de passageiros que fez, né, a viagem durante a semana. Questão 8.
O número que aparece na catraca indica quantas pessoas entraram no Jardim Zoológico na manhã de hoje. Então, nós temos aqui, ó, seja bem-vindo ao Jardim Zoológico, 720 pessoas. O ingresso custa R$ 4,00. Qual foi o total pago por todas essas pessoas? Tem que pegar os 720 pessoas e multiplicar por R$ 4,00. Então, 720 vezes 4. Aí você vê quanto no total deu aí, tá bom? E página 106. Joana está economizando sua mesada desde o começo do ano. Já conseguiu juntar 7 moedas de R$ 1. Aí você tem que prestar atenção. 7 moedas de R$ 1, 3 notas de R$ 2 e 2 notas de R$ 5. Que quantia ela já tem? É só você somar toda essa quantidade de dinheiro que ela tem, tá? Questão 10. Em uma fábrica, há 840 lápis para embalar em caixas com 8 em cada. Há também 648 lápis para embalar em caixas com 6. Quantas caixas de cada tipo serão feitas? Então, a primeira conta que você tem que fazer é 840 dividido para 8, porque é um pacotinho com 8 e um pacotinho com 6, né? Então, quantas caixas de cada tipo serão feitas, né? Então, 840 dividido para 8 primeiro, para você descobrir quantas caixas de um tipo. E depois, 648 dividido para 6, para você descobrir quantas caixas do outro tipo. E aí você tem que somar as duas quantidades, os dois resultados que derem nessas contas de divisão, tá? Também não parece fácil, mas não é... desculpa, parece difícil, mas não é não, é bem fácil. 11, questão 11. Na divisão abaixo, indique o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, eu vou explicar para você aqui e você vai completar aí nessa... Vai indicar, pode puxar uma setinha e indicar aí o que é o dividendo. Vamos lá. O dividendo é o número que está sendo dividido, tá? O divisor é em quantas vezes eu estou dividindo aquele número. Eu estou dividindo o dividendo, tá? O quociente é o resultado da divisão. E o resto é aquilo que sobra de uma divisão, tá? Então, você vai colocar aí no lugar adequado, puxando a setinha, o que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? Só escrever, com palavras mesmo. E aqui, você vai resolver as operações e completar as frases de cada item. Então, você vai resolver normalmente, 126 dividido para 6, 496 dividido para 8, 729 dividido para 9 e 899 dividido para 7. Sendo que depois que você resolver normalmente essas continhas, você vai vir aqui e vai completar. O dividendo é... Qual é o dividendo dessa primeira conta aqui? Qual é o divisor dessa primeira conta aqui? Qual é o quociente dessa primeira conta aqui? Qual é o resto dessa primeira conta aqui? E assim você vai fazer em todas. Você vai completar o que é o divisor, o dividendo, o quociente e o resto de cada uma dessas divisões, tá? Então, vocês querem que eu lembre o que é cada coisa? Dividendo é o número que está sendo dividido. Divisor é em quantas vezes eu quero dividir esse número. Quociente é o resultado da operação matemática, né, da divisão. E o resto é aquilo que sobra de uma divisão, tá? Que a divisão, no caso, pode ser exata ou não exata, né? De acordo com esse resto aí que ele tem. Ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me gritar no grupo a hora que for, tá? Agora a gente vai lá para a página 224 de História, tá? E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre o jeito de viver dos europeus, que foi um assunto que nós falamos na nossa última aula de História, da semana passada. Então vamos lá. A mulher retratada na imagem ao lado é uma camponesa ou uma nobre? Explique sua resposta. A gente sabe que os camponeses eram pessoas mais simples, se vestiam de maneira mais simples, com algodão, né? Roupas feitas de algodão, tecidos simples. Essa moça que tá aqui, ela tá com joias, ela tá com roupas mais assim, sofisticadas. Então ela faz parte o quê? Da nobreza. Então ela é uma nobre. Explica por que aí de acordo com isso que eu te expliquei. E a questão 2. Observe a imagem que retrata os europeus no século
15, de 1401 a 1500. Então, repara essa imagem aí. Letra A. Onde estão as pessoas retratadas na imagem, né? Onde elas estão? Percebam que eles estão adquirindo produtos, estão comprando coisas, né? Em algum lugar aí. Que lugar é esse? O que elas estão fazendo? E descreva 2 objetos que estão sendo comercializados nessa cena. Então, você vai analisar direitinho a imagem aí e vai me responder essas perguntas, né? O que está retratando, né? Onde elas estão, o que elas estão fazendo e descrever 2 objetos que estejam sendo comercializados nessa cena, ok? Então, pessoal, essa atividade está bem tranquila, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe para fazer comigo lá pelo Simulink ou então pergunta no grupo que a tia vai estar respondendo para vocês, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá? E de descanso e que vocês possam brincar um pouquinho, se divertir, tá? E segunda-feira a gente começa de novo, ok? Beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.